Olá, gurizada. Esse é o nosso segundo vídeo sobre radiciação, que trata de outros dois recursos para a gente poder simplificar mais ainda expressões que envolvam raízes. A nossa primeira simplificação, o nosso primeiro recurso que a gente vai usar é a fatoração. E a serventia dela é a gente poder modificar, a expressão de uma raiz cujo radicando, lembrando que o radicando ali do lado, naquela figura ali, o 4, o radicando, quando o radicando é muito grande, às vezes a gente consegue modificar ele de uma maneira a tornar a raiz de um radicando menor. Como assim? Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai discutir então agora, tá? Através da fatoração. A fatoração é usada em outros momentos também, mas principalmente aqui na radiciação ela é muito útil. Então, como assim, então, modificar o radicando? Tem ali o algoritmo, os passos que a gente deve fazer, e a gente vai, então, como está ali escrito, não vou ficar lendo para vocês devem ter lido já, eu vou direto falar, então, ali olhando para os exemplos, tá? No exemplo A, a gente tem raiz de 100. A gente sabe que a raiz de 100 é 10, tá? Mas eu sei que eu vou aplicar aqui só como um exemplo de como é que funciona essa tal fatoração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 100 em separado, tá? Vou ignorar que ele é uma raiz por hora, pegar esse número em separado e vou trabalhar ele. Como? Eu vou dividir ele pelo menor número primo possível, cujo resultado ainda seja um número inteiro. Então, eu posso dividir 100 por 2 e eu vou obter 50. E eu vou continuar fazendo isso até eu não poder mais. Então, se eu consigo dividir 50 por 2, eu divido de novo, eu vou chegar no 25 e vou trancar. Não tem como continuar dividindo 25 por 2 e ainda assim obter um número inteiro. Tá? Eu vou ter que, então, agora, o segundo passo, escolher um outro número primo para continuar o processo. Então, depois do 2 tem o 3 não dá, né? 25 por 3 não dá, número inteiro. Vou para o 5 e daí eu vou ver que vai dar. 25 por 5 dá 5, depois continuo, 5 por 5 dá 1 e terminou. Chegou no 1, eu termino a fatoração. Tá? Terceiro passo, então, da fatoração, eu concluí que 100 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Percebem? Porque quando eu destruir, por assim dizer, um número, dividindo ele várias vezes, se eu multiplicar os divisores que eu acabei de usar, eu vou obter de novo o número. Mas não só eu concluo isso, eu posso condensar, eu posso simplificar aquilo ali, esse 2 vezes 2, como 2 ao quadrado, e o 5 vezes 5 como 5 ao quadrado. Então, eu posso escrever que raiz de 100 é igual a raiz de, abre parênteses, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, fecha parênteses. Então, qual é a utilidade disso? Aí que vem o quarto passo. Eu vou remover de dentro da raiz todas as potências, dos números primos, mas apenas aquelas cujo expoente é igual ao índice da raiz. Então, aqui é uma raiz quadrada, tudo que tiver elevado ao quadrado dentro dela vai cair fora. Então, eu vou resolver a raiz sobre esse número, Então, eu vou ter que aquela raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vai ser 2 vezes 5. E daí, 2 vezes 5, 10. Então, fatoramos o 100, a gente poderia, como eu falei no início, poderia logo botar 10, mas é só um exemplo. Aqui eu vou dar um exemplo em que não é tão simples assim a gente resolver. Aqui a gente tem a raiz cúbica de 648. Então, usando o mesmo processo, divido por 2 até não dar mais, e a gente vai ver que a gente vai trancar no 81 depois de dividir por 2 3 vezes. Aí eu vou tentar o 3 e vou ver que eu consigo dividir por 3 4 vezes. E daí chego no 1 e vou parar. Então, a fatoração permite eu concluir que 648 é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 2 ao cubo, vezes 3 na quarta. Só que eu vou expressar o 3 ali, em vez de 3 na quarta, eu vou fazer em grupos com um índice igual à minha raiz lá em cima. Como a minha raiz tem índice 3, então eu vou, em vez de escrever 3 na quarta, eu vou escrever 3 na 3, vezes 3. Tá? Para que isso? Porque quando no quarto passo eu vou tirar todos os números primos que têm expoente de mesmo índice. Então ali eu consigo tirar um 3 para fora da raiz, consigo tirar o 2 para fora da raiz e sobra um 3 dentro da raiz. Então eu vou ter que aquela raiz cúbica ali vai ficar então com o 2 e o 3 fora, 2 vezes 3, 6, raiz cúbica de 3. Então isso é o equivalente à raiz cúbica de 648. Então veja como um número grande, por assim dizer,
a gente pode dar uma simplificada nele daquela maneira. Tá? Terceiro exemplo, eu tenho ali a raiz quarta de 19.208. Fazendo a fatoração, então, eu vejo que consigo dividir 3 vezes por 2. Continuando, eu consigo dividir 4 vezes por 7 e tranco no 1. Então, eu posso escrever isso como 2 ao cubo vezes 7 na quarta. Tá no terceiro passo ali. Dali, eu consigo tirar só o 7 de dentro da raiz, porque ele é o único que tem expoente 4, né? O meu índice da raiz ali é a raiz quarta, então é 4. Então, o 7 cai para fora e eu simplifico como 2 raiz quarta de 2 ao cubo. Posso deixar assim, como eu posso resolver aquele 2 ao cubo ali e ficar como raiz quarta de 8, também dá. Tá? Se não captou alguma coisa, volte o vídeo. Tá? Se mesmo voltando o vídeo não captou, vamos entrar em contato, tá? Mas não deixe de entender. É importante salientar o seguinte também, tá? Além do que a gente acabou de discutir. Veja como nos exemplos B e C a gente não pode remover alguns valores da raiz, né? Com esses exemplos a gente pode complementar as regras que a gente viu na última aula sobre raízes irracionais. Toda raiz de potência de base prima, ou seja, 2 ao cubo, 3 na quinta, etc., e cujo expoente seja menor que o índice do radicando, também são irracionais. Então, por exemplo, raiz cúbica de 7 ao quadrado, raiz sexta de 2 na quarta, raiz quadrada de 3 na 1, raiz nona de 11 na 6, etc. Todos são irracionais, porque em todos os casos os expoentes das potências são menores que os índices. Tá? Lógico, todos eles são primos, tá? Mesmo não vale para quando não é primo, por isso que a gente precisa fatorar primeiro. Bora treinar então? Ali tem 9 então, expressõezinhas para vocês simplificarem, usando tanto a ideia de fatoração quanto as regras que a gente viu lá na primeira aula. Tá? Após finalizar esse treino aqui, segue para o próximo assunto, que está na próxima página. Também vou comentar ele agora nesse vídeo, mas assim que tu terminar isso aqui, segue para a próxima página. Então, além de simplificar um pouco mais com a regra de fatoração, a gente pode, por assim dizer, embelezar um pouco as expressões. Mas lógico que a gente não está preocupado com estética, né, na matemática. Ela também serve para a gente poder, esse recurso que a gente vai ver agora, ele também serve para simplificar, por assim dizer, a expressão, tornando um pouco melhor da gente ter uma ideia de qual é que é o resultado daquela expressão. Tá? E o nome desse recurso se chama racionalização de denominadores. Quando isso é útil? Quando no denominador eu tenho uma raiz, tá? Uma raiz que é irracional. Então, uma raiz de um número primo é uma raiz que é um produto de primos. Tá? E que daí não vai dar para simplificar ela além daquilo dali. Eu posso fatorar, mas não vai adiantar. Tá? Por que é importante saber isso ou em que ela é útil? Eu posso botar na calculadora? Posso, mas como eu falei, tem casos em que a gente vai ratear e botar na calculadora errado. Tá? Ou a gente precisa só uma estimativa do valor para a gente ter uma ideia, e se tiver aquela raiz ali, complica um pouco o cálculo mental para a gente poder fazer a estimativa, e daí a nossa estimativa fica geralmente bem fora do que é realmente aquele valor, né? Por exemplo, quanto dá 2 dividido por raiz de 2? Complicado de pensar, porque apesar de raiz de 2 a gente sabe que é 1,4 por ali, vai ficar dividindo 2 dividido por 1,4 de cabeça pode ser um pouco embaçado, né? Então, nesses casos, a racionalização de denominadores é útil. Por que tem esse nome comprido? Porque a gente não vai racionalizar toda a fração. Se ela tem uma raiz que é irracional, eu não posso modificar ela para tornar racional o número como um todo. A única coisa que eu posso fazer é racionalizar o denominador, mas eu vou acabar reescrevendo ela. Tá? Como assim? Bom, tem várias técnicas e a gente vai ver só a técnica que funciona para raízes quadradas. Tá? Depois eu vou me justificar por quê. Então, a técnica para raiz quadrada ela é bem simples. Então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador da expressão, da fração, com a raiz que há no denominador. Quando a gente faz isso, a gente não vai ter mais uma raiz no denominador, tornando a estimativa um pouco mais facilitada. Então, por exemplo, olha o primeiro caso ali, 2 sobre raiz de 2. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Perceba que raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, então multiplicar por 1 não altera a fração. Mas esse recurso permite, veja a continuação, fazendo 2 raiz de 2, o numerador fica 2 raiz de 2.
Mas embaixo eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso me dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então eu já consigo simplificar um pouco aí. Nesse caso em especial, eu vou ter 2 dividido por 2, que dá 1, então eu já simplifico aquilo como simplesmente raiz de 2. Então, veja só, quem diria que 2 dividido por raiz de 2 é raiz de 2? Não é nada óbvio, né? Então, fica aí o ponto. Segundo caso, 5 dividido por raiz de 10. Mesma coisa, multiplico por raiz de 10 em cima e embaixo. Então, eu vou ter 5 raiz de 10 e embaixo raiz de 100. Raiz de 100 é 10, então eu vou ter que 5 raiz de 10 por 10, simplificando 5 com 10, ficam 2 embaixo, então raiz de 10 sobre 2. Também, né? Nem um pouco óbvio que seria esse o caso. Ali também, terceiro exemplo, raiz de 45 dividido por raiz de 15. Multiplico o numerador e o denominador por raiz de 15. Eu vou obter, então, no numerador 45 raiz de 15, e embaixo eu vou ter raiz de 225. Raiz de 225 é 15. Então, veja que, em vez de eu escrever no primeiro caso raiz de 4, no segundo caso raiz de 100, no terceiro caso raiz de 225, eu já posso botar direto o número que está dentro da raiz sem a raiz. Eu posso pular essa etapa. Procure perceber nos exemplos que foi dado. Então, em vez de eu fazer a multiplicação 15 por 15, eu já posso pular ali para o quarto passo e botar o 15 fora da raiz. Tá? Mas, lógico, em cima também tem que ter ele. Simplificando 45 por 15 dá 3, então 3 raiz de 15. Tá? É importante salientar, então, o que eu comentei antes, que isso não modifica o valor da fração. Se tu for na calculadora e dividir, por exemplo, 45 por raiz de 15, tu vai ter um certo número. E se tu pegar e fazer 3 vezes raiz de 15, tu vai ter o mesmo número. Tá? Faça o teste aí. Então, isso acontece porque a gente multiplicou em cima e embaixo por uma certa raiz. E como essa divisão, raiz de 15 por raiz de 15, ou raiz de x por raiz de x, não importa qual número que tu use, é 1, e multiplicar por 1 não vai modificar a fração em si. Então, essa é uma modificação apenas que, como eu brinquei no título, embeleza um pouco a expressão e torna ele um pouco mais interpretável, um pouco melhor de talvez fazer uma estimativa de cabeça, inclusive. Tá? Por exemplo, ali, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, a gente pode esperar que a raiz de 2 seja 1,5 por aí, caso a gente, claro, não saiba de cor, que é 1,41, etc. E a gente sabe, então, de fato, é 1,4. Mas com a fração original, a gente teria que imaginar, veja bem, 2 dividido por, sei lá, 1,5, que pode ser mais difícil e a aproximação ia ser mais difícil de fazer. Segundo caso, então, a gente tem que raiz de 9 é 3 e raiz de 16 é 4. Então, a gente espera que a raiz quadrada de 10 fique entre 3,1 e 3,3. E, de fato, o valor da raiz de 10 é 3,2. Então, a razão ficaria aproximadamente 1,5 ou 1,7. No caso, 3,2 dividido por 2, né? O pessoal que está perdido, eu estou falando dessas expressões ali em cima, tá? Então, a razão ficaria aproximadamente 1,5 ou 1,7. De fato, ela é 1,6. Aproximadamente. Terceiro caso, né, 3 raiz de 15. Bom, a raiz quadrada de 16 é 4, então a gente espera que a raiz quadrada de 15 fique bem perto de 4, mais abaixo, né, 3,7 ou 3,9. E de fato o valor é 3,9. Então a gente espera que 3 raiz de 15 seja aproximadamente 12, né? 3 vezes aproximadamente 4 daria aproximadamente 12. E de fato, 3 raiz de 15 é 11,6 aproximadamente. Então veja que é mais fácil a gente estimar de cabeça quanto dá uma expressão de raiz se não tiver nada no denominador, né? Pode ficar bastante complicado de conseguir fazer isso. Bom, como dito, essa técnica serve apenas para raízes quadradas e que só tem ali, não tem nada somando com ela no denominador. Tá? Para raízes de índice maiores que 2, ou para denominadores compostos, tipo se tiver no denominador 2 mais raiz de 3. Tá? A técnica é um pouco diferente, o raciocínio é diferente. Tá? Na verdade, o raciocínio é praticamente o mesmo, mas envolve alguns conhecimentos a mais que a gente ainda não viu, tá? E que a gente então não vai aprofundar. Um pouco em questão do tempo também.
tá? Então agora bora treinar tanto racionalização de denominadores quanto as técnicas que a gente já conhece, incluindo fatoração, que a gente acabou de falar aqui no vídeo. Então ali tem mais 6 expressões para treinar, não se assuste. Dou as seguintes dicas para tu fazer ela. Primeiro, que tem que fazer os exercícios anteriores de fatoração, tá? Não adianta tu cair de cabeça nisso aqui, que vai ficar complicado. Então primeiro tira as tuas dúvidas sobre fatoração, tá? Depois tu vai pegar e resolver essas expressões ali, usando todas as técnicas que a gente viu até agora. Racionalização de denominadores, fatoração e aqueles outros fatos que a gente viu lá na primeira aula. Tá? Aplica essas regras aqui. Então tem bastante trabalho. Então, bons estudos para vocês. Dúvidas, gente, entrem em contato, tá? Qualquer coisa, tamo aí. E até a próxima.